Olá, olá a todas e a todos. Fico muito feliz de poder partilhar convosco esta sessão de reflexão no vosso curso e espero que todas e todos estejam a resistir bem a esta nova realidade da pandemia pelo novo coronavírus. Gostaria de vos dizer que esta minha reflexão é uma reflexão que está em processo, tem raízes em outras que tenho vindo a fazer, mas na verdade estou a tentar desenvolver algumas das ideias, juntamente com várias colegas, um coletivo de jovens feministas que têm a generosidade de estarem comigo a pensar. Então gostaria de vos dizer que este é um trabalho partilhado com a Luísa, a Vanessa, a Marcela, a Luciana, a Vânia, a Conceição, então a Sandra. São várias colegas que comigo estamos a fazer este caminho. Bom, então, eu gostava de vos dizer que vou dividir a minha reflexão e esta sessão em duas partes principais, começando por uma pequena introdução e depois uma parte mais de análise da economia política atual e que, a meu ver, explica a situação de pandemia e de ataque severo às democracias, e depois, numa segunda parte, um pouco mais uma elaboração sobre uma perspectiva feminista de saída para a crise. Então, a primeira coisa é que nós estamos perante uma realidade aparentemente nova, pelo menos na sua escala, na escala da pandemia, uma pandemia a nível global que tem tido trágicas consequências em muitos dos nossos países e claramente nos países ocidentais, com maior mobilidade e maior riqueza, mas também com mais sistemas neoliberais que destruíram os serviços de saúde, os serviços de educação e que, portanto, vulnerabilizaram extremamente as populações, muito embora sejam considerados os países mais ricos. Também sabemos que esta pandemia tem vindo a reforçar e a aprofundar as desigualdades que nós já conhecíamos no mundo. Ou seja, a pandemia, no fundo, revela a extrema desigualdade existente no mundo e, além disso, reforça. Também é verdade, e vou falar como feminista, dando mais privilégio à questão das mulheres ou às pessoas que se entendem, se representam e se pensam como mulheres ou como femininas. Na verdade, nem todas as mulheres no mundo sofrem os mesmos impactos e com a mesma intensidade, quer das crises económicas, sociais, culturais e políticas, quer também com esta pandemia. É verdade que esta pandemia tem servido também para, entre muitas outras coisas, para a coerção de liberdades, para a militarização das nossas vidas, aumentar o trabalho não pago das mulheres, intensificar regimes de violência contra meninas e contra mulheres, e isso conduz-nos a pensar que esta pandemia tem sido uma oportunidade severa de aprofundamento das desigualdades e das vulnerabilidades. Esta nossa reflexão, queríamos dizer desde já que é uma reflexão que é, antes de tudo, um manifesto pela vida e pela luta que travamos por ela. Sou mulher, sou feminista, sou africana e é a partir desse lugar do mundo que eu estou a pensar e a falar convosco. A primeira coisa que eu gostava de vos dizer é que a nossa economia política atual é hegemonicamente neoliberal. E o neoliberalismo é uma fase do capitalismo que surge depois dos anos 70 do século XX, depois da vaga do desenvolvimentismo, e que tem algumas características que é importante reter para compreender um pouco o que eu vou dizer adiante. A primeira é que há uma ascensão do capital financeiro e, portanto, um capitalismo financeiro que não tem necessariamente uma relação direta nem com a produção de riqueza, nem com os sistemas de troca.
O segundo é um sistema territorialmente expansionista e, desse ponto de vista, imperialista, portanto, ele tende a hegemonizar-se territorialmente e também subjugar os territórios à sua própria lógica. É um sistema que tem um crescimento capital de juros e, portanto, que está a impor a dívida soberana à maior parte dos países por parte de uma pequena elite de países. É um sistema que reprimarizou as relações económicas mundiais através da extração intensiva de todo tipo de recursos naturais, desvalorizou radicalmente o valor do trabalho e dispensa e tem dispensado cada vez mais os regimes democráticos. E uma última característica é que este regime neoliberal precisa da guerra e de guerras permanentes para se manter em funcionamento. Do ponto de vista feminista, eu diria que esta economia política apresenta duas características muito importantes. A primeira é que é androcêntrica, ou seja, tem um homem, ou pelo menos um homem branco, como medida de todas as coisas, no seu centro, e antropocêntrica porque tem uma relação muito problemática com o resto das criaturas e dos seres não humanos que estão, digamos, na infraestrutura de toda a vida. Este androcentrismo neoliberal tem alguns pilares importantes que é preciso compreender. O primeiro é o valor sacrossanto do mercado capitalista, como se fosse uma coisa que não tem princípio nem fim, existe por si mesmo, o que não é verdade, é uma mera invenção e uma invenção contextual. E ao mesmo tempo não é o único mercado que existe nas sociedades humanas, mas ele é tido como o único e sem alternativa dos mercados em que nós, as pessoas humanas, podemos fazer trocas económicas e prover ao nosso sustento e prover a nossa vida. Por outro lado, este mercado obriga a uma destituição quase absoluta do valor do trabalho do cuidado, que é maioritariamente realizado por mulheres de todas as idades e em todos os lugares do mundo, e que eu voltarei mais à frente. Isto tem provocado uma urbanização violenta, portanto, uma dinâmica de urbanização das sociedades muito forte, que acaba por produzir grandes, enormes periferias que são extremamente violentas, tanto do ponto de vista sanitário como do ponto de vista da dignidade humana e do ponto de vista da resolução dos próprios conflitos internos a essas periferias, onde os grandes aglomerados de pessoas sem condições de vida dignas se amontoam e onde os problemas se agudizam de toda a natureza. É também muito violento para os territórios, porque há uma ocupação violenta de todos os territórios, a destruição do que existe nesses territórios para implantar essas periferias e essas selvas urbanas, que não são só as periferias, mas que as cidades vão criando e vão remetendo para extrema vulnerabilidade territórios, pessoas, relações sociais, relações de dignidade, etc. É um mundo escravo que se cria, e até na visão de várias feministas, sobretudo uma ecofeminista, Paul Mood, que diz que é uma nova ordem colonial que se instala, onde o colonizador tende a devorar o colonizado, onde o colonizado não tem mais voz, porque não tem mais língua, não tem mais capacidade de pronunciamento, de ser capaz de sequer de enunciar os seus problemas e, portanto, ficam muito restringidas as suas possibilidades de criar alternativas credíveis e sustentáveis. Portanto, esta é uma visão aparentemente muito pessimista, mas tem que ser, porque é essa a nossa atual situação em termos de economia política neoliberal. Vou detalhar um pouco mais o que é que eu entendo por antropocentrismo, ou seja, como é que esta economia política, além de ser androcêntrica, ou seja, tudo aquilo que eu referi até agora, em que o modelo
é o homem branco e sobre o homem violento, agressivo, autoritário, e isto tem tudo a ver com democracia. Eu vou falar poucas vezes em democracia, mas como verão, isto tem tudo a ver com a democracia e os processos democráticos. Então, este neoliberalismo androcêntrico também é antropocêntrico, porque ele está baseado numa ideia primeiro, de uma total externalidade da natureza. Nós não fazemos parte da natureza, ou seja, os seres humanos, as sociedades humanas não fazem parte da natureza, pelo contrário, o que se refere é que somos o contrário da natureza, não é? Até usamos dicotomias muito fortes, como cultura, natureza, ou sociedade, natureza, para distinguir praticamente, ontologicamente, as duas esferas de vida de que estamos a falar. Isso significa que o capitalismo neoliberal atual, contemporâneo, tem em si mesmo, só por este facto, um potencial destruidor muito forte e que se revela e que se começa a compreender em toda a violência que está associada não apenas à conquista do território, mas também à ocupação, à dominação e à exploração. E que isso é feito através da ideia da propriedade e da posse sem qualquer tipo de controle ou de regulação, a propriedade privada e a posse da terra como algo quase que intocável. Nós sabemos que a ecologia política tem-nos ensinado que esta ideia de economia baseada na exploração intensa e pretendamente infinita dos recursos naturais, ou daquilo a que chamamos de recursos naturais, ou seja, da natureza, não é circular. Ela representa sempre uma degradação progressiva de perdas de energia, de perdas de qualidade, e isso significa que toda a premissa em que está assente esta ideia de que a natureza é um recurso praticamente infinito, que é renovável e que podemos utilizá-lo a nosso bel prazer para acumular riqueza, essa premissa está completamente errada e é um mito que convém desmascarar. Ou seja, o que nós sabemos é que a natureza, ou todos os seres não humanos que constituem o alicerce e constituem a base, o fundamento, a raiz, onde a vida pode acontecer e acontecer com dignidade, ela não é infinita, ela é finita e, ao mesmo tempo, ela precisa de ser cuidada. Por isso é que nós vemos que há invasão sistemática dos ecossistemas florestais, a distribuição de habitats, da biodiversidade, muitas espécies, tanto vegetais como animais, são extinguidas ou estão em vias de extinção, a manipulação genética das plantas e dos animais, tudo em ordem a uma produção de um lucro, que é um lucro apenas para algumas pessoas, para alguns grupos, para alguns países e dentro dos países alguns pequenos grupos. Portanto, e que esta invasão sistemática, esta forma de entendimento da natureza como algo externo e como algo a dominar e a explorar, tem-nos levado ao aparecimento de muitas doenças. Doenças que não são mais do que o resultado, não apenas de grandes aglomerações de pessoas nessas periferias, onde as pessoas são condenadas a viver num inferno permanente, um inferno de falta, de escassez de tudo o que é necessário uma vida digna, mas também esta invasão permanente dos territórios e da destruição da natureza. Vários estudos mostram que nos últimos 50 anos pelo menos 300 novas patogenias, portanto novas doenças, emergiram, e que está documentado que 70% destas doenças que afetam o ser humano hoje em dia, dentre as quais temos o HIV-Sida, o ébola,
a gripe, o síndrome respiratório do Oriente Médio, MERS na sua sigla em inglês, e o síndrome respiratório agudo grave, o SARS, na sigla em inglês, assim como a Covid-19 e o novo coronavírus, surgem quando estes ecossistemas florestais estão a ser invadidos e os vírus começam a transferir-se dos animais para as pessoas, porque as distâncias de segurança, os seus habitats são destruídos, as distâncias de segurança são destruídas e estas crises que nós chamamos crises sanitárias não são mais, como diz Vandana Shiva, são crises antropogénicas, ou seja, não são crises nem ambientais, nem crises sanitárias per se, são crises que são diretamente consequências dos atos das sociedades humanas, nomeadamente das suas elites capitalistas que promovem qualquer tipo de economia e de exploração de economia ou de economias de exploração a qualquer custo para acumulação de riqueza e acumulação de lucro. Portanto, as epidemias emergentes, as alterações climáticas, são intrinsecamente, do meu ponto de vista e do ponto de vista feminista, antropogénicas, ou seja, elas estão vinculadas à ação dos humanos e das atividades que vão realizando contra a vida e contra em todas as suas formas. E o que nós estamos a tentar perceber é que a normalidade do século XXI é a permanência das crises de caráter mais sanitário, crises ambientais. Essas crises parecem, e que são também crises sociais, crises económicas, elas geram-se umas às outras num círculo vicioso entre esta economia política de exploração máxima da natureza e do trabalho e da destituição da maior parte das pessoas e da sua dignidade, que são as suas causas profundas. Ora, felizmente, isto não é a realidade toda. Temos algumas expressões de resistência e eu vou enumerar apenas duas que me parecem muito interessantes e que eu gostaria de referir. A primeira é a soberania alimentar, ou seja, o conhecimento dos camponeses e das camponesas, as suas experiências, as suas práticas, tem-nos alertado para esta questão alimentar, ou seja, nutricional, que não é o direito à alimentação meramente, mas a capacidade, a autodeterminação das pessoas, não apenas em decidir o que é alimento, como se cultiva ou como se produz, como se utiliza, como se processa, e isso tem tudo relações de conhecimentos, relações sociais, relações simbólicas e materiais que estão vinculadas a esses processos e que dizem respeito não apenas às pessoas, mas às relações entre as pessoas e os outros seres com os quais nós precisamos de lidar. Ou seja, a soberania alimentar é profundamente uma alteração da racionalidade de conquista, ocupação, dominação e exploração por uma relação de autoridade partilhada, democrática, de autodeterminação das comunidades e de dignificação das relações sociais. A segunda expressão de resistência que me parece interessante apontar é a filosofia do Ubuntu, que é uma filosofia, nomeadamente, bastante transversal na África Austral, ou seja, no sul do continente africano. A filosofia do Ubuntu, e não confundam com os sistemas operativos ou com o sistema operativo Ubuntu, é uma filosofia que é também uma prática, é uma ética social, mas também uma prática social que se rege pela centralidade do princípio da transcendência. E da transcendência não no sentido religioso, sequer no sentido espiritual, mas em três sentidos. Primeiro, ser capaz de sair de si em direção à sua ancestralidade, portanto, o reconhecimento de que o que nós somos, não somos só nós, mas somos nós com toda a ancestralidade que está em nós.
A segunda transcendência é sair de si em direção à comunidade, ou seja, nós não somos sem a nossa comunidade e a comunidade dos vivos em todas as suas formas. E, finalmente, transcender-se a si próprio ou a si próprio em direção às potencialidades que cada pessoa, cada um e cada uma de nós temos. Ou seja, é uma transcendência com direção ao futuro. Não somos também sem as nossas capacidades que estão para vir e, para isso, temos que preservar nessa relação tão íntima entre nós, a ancestralidade, o futuro e a comunidade, as relações sociais. Esta filosofia do Ubuntu é muito importante para compreender que ela altera completamente as relações que temos na nossa economia política hoje em dia. Eu diria mesmo, e como tópico para terminar, que estas propostas são uma outra economia do desejo que subverte a mitologia do exacerbamento do individualismo liberal do desejo, um desejo que nunca aditivo, que nunca se contenta, que é voraz, que não preserva, não cuida, não trata com o cuidado necessário a vida em todas as suas formas. Então, esta é uma parte destas reflexões que partilho hoje convosco. Têm um documento nas vossas leituras escrito por mim com os comentários das minhas queridas colegas e amigas que referi no início e que podem consultar, pois ele está mais completo e que podem ver por onde vai o meu pensamento e, sobretudo, a grande proposta que é a proposta da ética feminista do cuidado como a subversão feminista a esta racionalidade de guerra planetária e de uma economia parada que atualmente nos querem fazer convencer a propósito da pandemia que estamos a viver. Desejo-vos muito boa saúde, mimem-se, cuidem-se e cá estamos para conversar. Continuamos juntas, continuamos juntos. Obrigada. Graças.